temos a informação de que o nosso planeta, em breve, se tornará um planeta de regeneração, um mundo regenerador. E o que é um planeta de regeneração? O que é um mundo de regeneração? A Terra será um mundo de regeneração quando a humanidade da Terra se tornar uma humanidade digna de regeneração. E o que é isso? Nós vivemos num planeta que tem à sua frente aquele que é o responsável pela nossa evolução, Jesus. Ele está no leme desse barco. E aí, às vezes, nós perguntamos, puxa vida, mas com tanto problema, será que a gente tinha que passar por tudo isso com Jesus na frente do barco? Ele passou por coisa que também nós temos dificuldade de compreender. Mas é assim mesmo. Ele veio nos mostrar o caminho, ele veio nos mostrar o que nós precisamos fazer, e ele deixou bem claro para todos nós que ele é o caminho da verdade e da vida. Não é o caminho, a verdade e a vida. É o caminho da verdade e da vida, na tradução correta. É o caminho que nos leva à verdade. Não é a verdade, é o caminho que nos leva à verdade, que nos leva à vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ninguém. Por isso Ele é o caminho. E é um caminho que nós temos que seguir. Nos dizem os Espíritos, no Livro dos Espíritos, numa das respostas, eles perguntam quem é a pessoa, quem é aquele que Deus nos concedeu para ser o nosso modelo e guia. E a resposta, Jesus. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso guia. Ele mostrou um caminho evolutivo, Ele nos mostrou um caminho a ser seguido. E nós vamos seguindo esse caminho, e conforme nós formos nos melhorando, o planeta também vai. Então o planeta, ele não vai ser um planeta de regeneração apenas porque chegou um determinado ano, que um determinado espírito disse, vai começar no dia tal, no mês, no ano tal. Não é isso. É uma época. Então nós ouvimos falar de 2057 como a marca do início da regeneração do planeta, outros 2053, 2060. Já teve um dizendo, não, nós já estamos no mundo de regeneração. Enfim, não existe uma data, não existe um ano. Existe um processo evolutivo que nós passamos por ele. E por esse processo evolutivo, nós vamos alcançando e chegando aos nossos destinos. Nós começamos lá de trás, na irracionalidade. E por processos evolutivos, por processos educativos, porque a Terra é uma escola. Isso aqui é um local de aprendizado, é um local de educação. Estamos aqui para aprender. Não estamos aqui para sofrer, para termos dores, para sermos criminosos ou para sermos sacrificados. Não. Estamos aqui aprendendo. Estamos aqui corrigindo os nossos erros, expiando nossas faltas. Estamos aqui nos regenerando aos pouquinhos. Jesus nos comparou muito bem com o filho pródigo. Quando ele conta a parábola do filho pródigo, ele deixa claro para nós o que nós somos. Nós somos filhos pródigos, que nos afastamos do Criador, chegamos ao fundo do poço, caímos em nós mesmos, na nossa realidade, reconhecemos nossos erros e lutamos numa caminhada exaustiva, difícil, dura, para voltarmos à convivência com o Criador, com as leis do Criador. Então, dessa maneira, nós vamos deixando a irracionalidade e chegando à inteligência. É onde estamos hoje. Seres inteligentes
ainda equivocados em muitos de seus conceitos, de muitas de suas atitudes, mas evoluindo. E evoluindo deixamos de viver num mundo primitivo porque deixamos de ser primitivos. Mas necessitamos expiar nossas faltas, necessitamos superar os nossos equívocos através de provações que muitas vezes são duras. Então vivemos num mundo de expiações e provas, é natural, está tudo certo, não tem nada errado. E aos poucos, há necessidade de fazer o que Jesus disse, separar o trigo do joio, porque os dois juntos não convivem. O joio atrapalha o trigo e o que nos interessa é o trigo, não o joio. Então é preciso separar. E num processo de separação, o trigo começa a crescer de uma maneira mais razoável. Mas antes é preciso que eles cresçam juntos para, depois de maduros, o cultivador poder separá-los. E aí nós vamos ter condições de crescer, de evoluir, passando por mundos de expiações e provas e por mundos transitórios, mundos que são pontes, como o caso dos mundos de regeneração, até alcançarmos no futuro, quem sabe, um mundo mais feliz e mais adiante a angelitude que nos é destinada. Porque todos nós somos destinados à angelitude. Somos destinados à perfeição. Mas até lá, nós temos uma longa caminhada. E eu estava pensando muito nisso quando eu comecei a preparar esse estudo. A época que nós vivemos talvez seja a mais difícil. Eu não sei como era o século XVIII, porque se eu vivi lá, acredito que sim, eu não lembro mais nada. Mas o que a história me diz é que eram épocas difíceis. Hoje eu fico imaginando, eu vivi até os 40 anos de idade, 30 e poucos anos de idade, sem internet, sem computador. Eu fui conhecer computador na universidade. Mesmo assim, o computador era do tamanho de uma parede dessa. E a gente trabalhava com ele com umas fichinhas furadas assim para fazer contas. Era uma coisa maluca. Hoje, olha aqui. Eu me lembro da capa de uma revista Veja que estava um computador. E o título embaixo. Um dia você terá um. Muito interessante. Até nessa época eu não tinha, né? Claro. Hoje, o que eu faço sem o computador? Eu tenho uma dificuldade maluca. Mas eu tenho que viver sem ele, eu preciso, e eu vivo sem ele se precisar. Eu não preciso dele para fazer uma palestra, não posso precisar. Mas a gente usa. Então nós vamos nos habituando a uma nova realidade, nós vamos nos habituando ao novo sempre. É normal que isso aconteça. É normal. As práticas medievais são medievais. Não temos relação nenhuma com elas hoje. Elas fazem parte da história. Assim como a época que nós vivemos hoje, um dia vai ser parte da história. Um dia as pessoas vão ler, vão estudar essa época como uma época difícil pela qual passou a humanidade, que procurava se matar por conquistas territoriais, conquistas intelectuais, conquistas de poder, de brigas políticas de direita com esquerda, com não sei o que lá mais. Isso um dia vai fazer parte da história, será estudado como nós estudamos hoje as guerras romanas, as guerras medievais, as cruzadas, reconhecendo a estupidez que havia naquela época. A estupidez que vivemos hoje será objeto de estudos futuros. Então, hoje, o produto da nossa ignorância, o produto daquilo que chamamos de tecnologia, de excesso de conhecimento, de necessidade tecnológica, está dando isso. Está dando isso.
Nós estamos agredindo o nosso planeta. Vocês vão ver por que eu estou falando isso um pouco mais tarde. Nós estamos agredindo o planeta. E eu estava ouvindo Haroldo Dutra falar a respeito, e ele disse assim, está tudo certo. Está tudo certo. Eu pensei, mas está tudo certo mesmo? Mas eu fui obrigado a concordar com ele. De fato, está tudo certo. A destruição que nós estamos vendo, está tudo certo. Não é só isso, não. Esse é um extremo, esse é o outro. Está tudo certo. Nós estamos destruindo o nosso lar e está tudo certo. Porque nós não sabemos fazer outra coisa ainda. Quem não sabe atirar flores, dá tiro. Dá tiro, porque ainda não sabe atirar flores, mas um dia vai saber. E vai substituir a metralhadora por uma rosa, com certeza. Mas isso é no futuro. Nós ainda precisamos mudar nossos conceitos, nós precisamos nos transformar, ainda não conseguimos fazer isso. O mal ainda predomina em nós, embora nós afirmemos, não, eu não sou do mal, eu sou do bem. Mas nós vivemos num planeta em que o mal predomina sobre o bem. Então, num planeta desse, Kardec perguntou ao Espírito Verdade, esses cataclismas anunciados para o final dos tempos, no Apocalipse, isso vai acontecer? E a resposta que o Espírito Verdade deu para ele, o grande cataclisma que vai acontecer é moral. Aí eu começo a refletir, o que nós estamos vivendo não é um cataclisma moral? E aí eu comecei a fazer anotações. Fui anotando um monte de coisa que vocês vão ver aí mais, pequenas frases que revelam o que nós estamos vivendo. Foi saindo da minha cabeça, eu fui anotando. É claro que eu não anotei tudo, mesmo porque não ia dar para apresentar tudo. Mas alguma coisa está aí. Nós vivemos de guerras. Até hoje, a história da humanidade é uma história de guerras. Vivemos guerreando e não paramos. Está aí a Rússia querendo tomar a Ucrânia. Por quê? Por poder. Porque ainda o poder é importante para nós. Nós conhecemos as pessoas quando essas pessoas assumem o poder. Aí que nós vamos ver como que elas são. E o poder muda um pouco. O poder faz com que a pessoa se exteriorize. E nessa época, uma das coisas que os Espíritos nos dizem, as pessoas não vão se esconder nessa época. Não vão se esconder. Ninguém vai conseguir esconder aquilo que é. E de fato é uma época em que as pessoas se revelam. E se revelam de uma maneira, cada um com as suas dificuldades íntimas, exteriorizadas às vezes de forma chocante, outras não. Mas o que é chocante também, para mim, não é chocante, talvez para a maioria das pessoas, porque nós somos diferentes. Mas vivemos uma época de cataclismas morais, o aumento de consumo de drogas. Recentemente, coisa de 2 anos para cá, o aumento do consumo de drogas está na ordem de 23%. 2 anos para cá. É um absurdo, mas é verdade. Os jovens estão consumindo cada vez mais drogas. E não são só os jovens. Esse percentual de 23% alcança pessoas de até 64 anos de idade. Não significa que passou dessa idade está livre, não. Mas é porque há um desconhecimento de si mesmo. As pessoas não se conhecem, não sabem quem são, não sabem de seus potenciais. E buscam nas drogas uma falsa alegria. Aí eu comecei a ver um pouquinho de coisas de história a respeito de drogas. Na época do movimento hippie, tinha um nome que eu não me lembro mais para os grupos que buscavam fabricar o LSD para distribuir ou para vender, sei lá. Mas é como se fosse uma forma de ser feliz.
Olha, era preciso usar uma droga para ser feliz. Mas é a realidade de muita gente. Porque nós ainda não aprendemos a ser felizes. Claro, se o mal ainda predomina em nós, como é que nós vamos conseguir ser felizes? Se nós não conseguimos nem olhar para dentro de nós mesmos, ainda falta muita coisa. Violência religiosa. Violência religiosa. Nós vemos a intolerância religiosa no Brasil, está comum. Um centro espírita em Montes Claros, cidade onde eu morei por último no norte, não a última cidade que eu morei, mas no norte foi a última. O centro espírita onde eu trabalhava, onde eu era um dos dirigentes da casa, hoje, a casa tem uma porta com grade, porque um grupo de religiosos invadiu a casa durante uma palestra de uma reunião pública como essa e começou a gritar e falar da sua maneira de ver o mundo, dizendo que Jesus ama aquelas pessoas. A intolerância religiosa é uma prática comum, não só aqui no Brasil. Entre muçulmanos é a mesma coisa. Entre cristãos de diferentes correntes religiosas, entre muçulmanos de diferentes correntes religiosas e de outras religiões, a intolerância e a insatisfação. Porque as pessoas não conseguem parar para pensar um pouco nelas mesmas, se conhecer, saber o que é que elas estão fazendo aqui, o que é que nós estamos fazendo aqui. O aumento da fome e da pobreza, a fome e a pobreza têm aumentado no mundo de forma alarmante. Isso é um cataclisma moral, porque a insensibilidade das pessoas está aumentando. Em São Paulo tentaram criar uma lei que proibia dar comida aos moradores em situação de rua. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? Onde é que nós vamos chegar? Isso é no nosso país. Ao invés de tentar resolver o problema, não. Vamos matar logo, deixa esse povo morrer de fome. Que isso? Não é assim. Isso é um detalhe de um cataclisma moral que estamos vivenciando. O materialismo que aumenta no planeta de forma acelerada, o cataclisma ambiental, é isso aí que eu estou falando. Essa foto aí é do Pantanal Mato Grossense. Recentemente, eu tive a informação de que 5% do Pantanal Mato Grossense atingiu o ponto de irreversibilidade. Ele perdeu por completo a resiliência. Não é mais possível ele se recuperar sozinho. Só com uma interferência humana, 5%. E já existem partes na Bahia e em alguns pontos do Nordeste de aridez, de desertificação acentuada. Aridez quer dizer o solo está morto. O solo está morto. Ele não se recupera mais, a não ser que haja uma intervenção muito forte. Isso é o que nós estamos vivendo. Então, o período de transição é um período de dificuldades, sim. Dificuldades acentuadas para todos nós. Não tem jeito de ser diferente. No final desse período, o que é que se imagina? Ruínas de uma era que vai ficar na história. A destruição que nós fizemos. Isso vai ficar na história dos futuros povos que habitarão o planeta, assim como hoje a Idade Média está na nossa história. Não é? É a história de um período de guerras, de massacres, de aumento das misérias morais. Hoje, como disse Haroldo Dutra, nós estamos no olho do furacão. Bezerra de Menezes falou a mesma coisa de uma outra maneira. Estamos no ápice da transição planetária. Ou seja, estamos na pior fase da transição planetária. A coisa tende a se amenizar. Aí, como o Haroldo Dutra fala, bom, já que estão dizendo que a data é 2057, então nós esperamos que em 2057 o furacão acabou. Bom, o furacão acabou? Então agora é hora de
começar a cuidar do planeta. Reconstruir o planeta, porque ele vai estar destruído, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Terras férteis vão se tornar terras estéreis. Aí eu me pergunto, foi a primeira pergunta que eu fiz quando eu comecei a preparar esse estudo. É um mundo de regeneração ou é um mundo a ser regenerado? Porque ele vai estar degenerado, com certeza. Quando passar essa transição, o que vai sobrar é muito pouco. Porque já está claro isso, o aumento da temperatura, o Oceano Atlântico aumentou 2 graus a temperatura nos últimos anos, aumentou a umidade e aumentou o calor. Resultado disso, os temporais do Rio Grande do Sul, os temporais que destruíram algumas cidades serranas no Rio de Janeiro em 2022, 2021, pós-pandemia. A seca, essa seca, esse calor excessivo que afetou Minas Gerais, que afetou a parte central do Brasil, com um verão de 5 graus acima da média, isso não é normal. Mas isso vai se repetir, isso é que é o pior. Porque faz parte dessa destruição que nós estamos fazendo no planeta. Mas aí nós lembramos Jesus outra vez, porque ele nos orientou e continua nos orientando. E ele disse, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Será que o planeta de reencarnação começou 2057 ou 2060, ou seja que data for, pronto? Só os mansos é que estão aqui? Não. Muita gente acha que sim, oba, planeta de regeneração, acabou. O que tinha que destruir já foi destruído, o que tinha de ter guerra já teve guerra, não tem mais nada, agora chega, agora é uma era de paz. Eu lamento informar, mas não é isso. Porque a evolução não dá saltos. A evolução é um processo lento. O mundo de regeneração é uma ponte. É uma ponte que vai do planeta de expiação e provas para um planeta feliz. Não angelical, feliz. Um planeta feliz é um planeta onde o bem predomina sobre o mal. Planeta de regeneração, o bem supera o mal. Mas não impede que o mal se manifeste. Porque o mal ainda existe. Ele apenas tem um percentual inferior ao do bem. Porque o bem vai predominar. Mas é um processo lento, porque a evolução é lenta. Então, dentro desse contexto, nós temos que refletir da seguinte maneira. Esta reencarnação que nós estamos vivendo é talvez a mais importante das nossas existências, ou da nossa existência. Nós estamos vivendo aqui uma reencarnação que talvez seja a nossa última oportunidade de continuarmos aqui. Por que essa última oportunidade? Porque nós estamos quase na linha da cumieira. O que é a linha da cumieira? É a transição de um planeta para o outro. Aqui, planeta de expiação e provas, a água verte para o lado do mal. Planeta de regeneração, ela verte para o lado do bem. Então, a linha de cumieira é o ponto de transição. O percentual de influência do mal é maior do que o percentual de influência do bem. No planeta de regeneração, o percentual de influência do bem será maior que o percentual de influência do mal. Essa é a diferença. Lá em cima, provavelmente, digamos, 50% para cada lado. Começamos o planeta de regeneração, 51% para o bem, 49% para o mal, com muito otimismo. Não é diferente disso. É uma transição, é uma mudança de atitude que vai se processar ao longo dos séculos, até que os mansos permaneçam na Terra. Daqui a alguns 2 milênios, talvez, 3, onde o mal já estará bem abafado. Não eliminado, mas bem abafado, bem dominado.
porque ele só será extinto quando este for um mundo celestial. Aí o mal já foi extinto. Mas até no mundo feliz o mal vai existir, embora dominado. E não consegue se manifestar da maneira que se manifesta hoje. Não sei como será, porque eu nunca vivi num mundo desse. Mas a gente consegue imaginar pelo que a gente percebe nas reações do ser humano. Então é hora de nós aprendermos e colocarmos em prática o que nós aprendemos com a doutrina espírita. É hora de colocar isso em prática. E aí eu lembrei de uma frase de Jesus e coloquei ela embaixo nessa transparência. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós vivemos uma época em que essa frase nunca foi tão importante. Porque nós temos que perseverar no bem, se quisermos ter um futuro melhor nesse planeta. É uma questão de escolha pessoal de cada um de nós. Então nós aprendemos, isso está no Evangelho. Os mundos regeneradores servem de transição entre mundos de expiação e os mundos felizes. É uma ponte. É uma ponte. Uma ponte para mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso, ao ir completando sua depuração. Mas essa calma e repouso não é em 2057, não. Ou quando começar essa nova era, não é não. Isso aí é uma conquista que vai acontecendo ao longo das décadas, ao longo dos séculos, e vai se fixando na mente humana. Porque, naturalmente, num primeiro momento, espíritos maldosos, obsessores, espíritos que planejam o mal, dirigentes das trevas, serão banidos. Esses representam o joio. Não tem jeito, eles não podem ficar porque eles afetam, prejudicam o desenvolvimento dos outros. Então tem que sair. É natural que no mundo de regeneração não exista esse tipo de espírito, mas existe ainda o mal, o desejo de vingança, o desejo de prejudicar o outro, o desejo de ser maior do que o outro. Isso ainda vai existir na criatura humana. E aos poucos isso vai sendo domado por cada um de nós, porque é assim que se processa a evolução. É assim que vai. Então o bem vai sim predominar sobre o mal, mas não muito no primeiro momento. Nós não podemos esperar isso não, porque é um processo lento. Como eu disse, esse mundo de regeneração é um divisor de águas. É a linha de cumieira. Quando virarmos para o outro lado da linha de cumieira, teremos uma tendência para o bem. Como disse Haroldo Dutra, 51 a 49 para começar. Isso é uma fala dele que eu coloquei aqui. Eu achei interessante, por isso eu coloquei. Mas talvez não seja 51, talvez seja 50,1 a 49,9. Talvez ele tenha sido um pouco otimista. Mas é assim. Pode ser, 52 é mais para frente, aí já é otimismo demais. Mas vai chegar e vai passar disso, com certeza. Mas, de qualquer forma, é um mundo um pouquinho mais tranquilo do que o atual. Por quê? Porque nós vamos estar muito focados na recuperação do planeta. Olha que coisa interessante, nós não vamos ter muito tempo para discutir besteiras, para discutir posses de territórios, de países, de poder. A nossa discussão vai ser alimentação, nós precisamos de água, nós temos que recuperar as nascentes, nós temos que recuperar o solo destruído, desertificado. Nós temos que trabalhar isso. Então, a nossa ocupação será outra, a nossa preocupação será outra. Então, é natural que nós vamos até esquecendo as coisas ruins, focando naquilo que é de fato o nosso interesse. E aí, é natural também que a solidariedade, que a fraternidade se estabeleçam nos corações. É natural. Mesmo porque a população vai ser menor do que é hoje. Não tenho dúvida. Vai ser menor. Não sei quanto, mas vai ser menor.
Então, ao longo dos séculos, do terceiro milênio, do quarto milênio, esse percentual que o Haroldo Dutra estimou em 51 a 49 vai se alterando. E vai a 60 por 40, 65 por 35, e daí vai, até chegar num ponto melhor. Então, seres que ainda têm o que expiar encontram forças para continuar a jornada. Vejam, seres que ainda têm o que expiar. Então, são espíritos que ainda têm dificuldades muito grandes e que precisam de forças para superar, porque desejam superar. Esse desejo de superar vai ser atendido. Esses mundos têm essa finalidade. Com isso, vai depurando os espíritos. Eles vão se regenerando, vão se libertando do mal que ainda existe neles. E essa libertação acaba sendo mais acelerada. Emmanuel fala em 2057, Joana de Ângeles em 2053, nos livros que eu li a respeito. Mas mundo de regeneração será um mundo de espíritos em evolução, como nós somos agora. Não vai mudar, não. Vai continuar isso. Mas as condições serão melhores. Ainda haverão doenças difíceis, que aos poucos vão sendo curadas. A medicina vai progredir, como tem progredido hoje. Talvez um pouco mais rapidamente, mas a Terra vai ser lembrada como um local de muita turbulência, como nós vivemos hoje. E essas turbulências tenderão a desaparecer. O furacão já terá passado, porque habitarão nessa terra espíritos cansados de tanta guerra, de tanta dificuldade, de tanta fome, de tanta miséria, de tantos erros, de tantas drogas. Isso não vai existir mais com o passar do tempo. Com o passar do tempo. Então a evolução vai fazer com que nós tenhamos a necessidade de tornar o planeta Terra um planeta de regeneração, porque nós estaremos nos regenerando. Por isso que nós vamos viver em mundos regeneradores. Continuando o texto de mundos regeneradores, ele diz, sem dúvida, em tais mundos o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos. Sensações e desejos, de um modo geral, são sentimentos que necessitam ser trabalhados, porque não representam o nosso lado bom, representam o nosso lado sombra. Mas liberta das paixões desordenadas. Isso é o tempo que vai nos dar. Não é o século XXI que vai nos libertar das paixões desordenadas. Não é. Não é. Mas é natural que no século XXI vá haver um início desse processo de libertação. Porque ele vai acontecer. Vai acontecer. Um dia a humanidade será isenta desse orgulho que impõe esse silêncio ao coração, livre da inveja, do ódio, da tortura íntima por que passo. Então, em todas as frontes, olha essa frase, eu achei muito interessante, é da sequência. Vê-se escrita a palavra amor, perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Isso daí já é na ponte, virando para o lado de planeta feliz. Isso não é saindo do planeta de expiação e provas, não. Isso é talvez na segunda metade do planeta de regeneração. Aí eu coloquei umas imagens interessantes, quer ver? Isso é a capa de um livro. É uma ponte, o livro chama Uma Ponte para a Felicidade. Eu coloquei uma tarja de censura sobre o nome do autor e da editora, porque eu não vinha fazer propaganda, mas eu achei interessante a foto. Uma ponte para a felicidade. O mundo de regeneração é uma ponte para um mundo feliz. Então é uma ponte para a felicidade. A gente precisa enxergar com otimismo o que vai vir, mas não ter a esperança de que mudou tudo de uma vez. Não é assim.
É uma ponte. É uma ponte segura. É uma ponte que nós vamos atravessar com segurança, porque ela tem um apoio. Isso aí faz parte da nossa programação evolutiva, com a proteção divina. Não é com as mãos de Deus, mas com a proteção espiritual suficiente para nos permitir uma caminhada firme, uma caminhada longa, porque nós não sabemos o tamanho dessa ponte. Mas é uma ponte que vai nos levar a um caminho melhor, vai nos levar a uma realidade melhor. E aos poucos, lá distante, nós já não teremos as características que temos hoje ao entrar nessa ponte. Porque nós vamos nos transformando, vamos nos melhorando, porque as influências do lado de cá vão sendo eliminadas e abandonadas aos poucos. Isso é o mundo de regeneração. Nós vamos, aos poucos, nos libertando das amarras que nos prendem às provações, às expiações, às dificuldades materiais e espirituais pelas quais lidamos, rumo a uma situação mais feliz. Que Deus nos abençoe a todos. Muita paz.